Olá, boa tarde. Alguns nomes tornaram-se legendários ao longo dos quase 200 anos da história de São José do Rio Preto, ao passarem pela chefia do Executivo Municipal. Alberto Andaló, Seroberino de Barros Serra, Lourdes e João Bacite, para citar apenas alguns desses nomes, mencionando tão somente, entre eles, alguns que já se foram. Neste final de semana, esta lista importante de personagens da história rio-pretense ganhou mais um integrante. O professor Manuel Antunes, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e, por 2 vezes, ex-prefeito da cidade onde nasceu, estudou, formou-se professor e sempre viveu. O professor Manuel Antunes morreu na madrugada do último sábado, aos 83 anos de idade, uma semana depois de ter sofrido um infarto e ter sido mantido na UTI em consequência de complicações pulmonares. Permitam-me acrescentar a longa lista de adjetivos com que dezenas de pessoas se referiram a ele desde o último sábado. Modelo ético, paradigma de honestidade e decência, entre outras tantas virtudes. Antunes, ou Mané, como a maioria das pessoas gostava de chamá-lo, também foi, sem medo de errar, uma das pessoas mais injustiçadas pela cruel lógica da política. Alguns de seus companheiros debandaram para redutos de adversários, outros lhe fecharam as portas de uma pretendida volta à candidatura a prefeito, usando os subterfúgios de esquemas velhacos e inconfessáveis da política. Muitos minaram suas pretensões, alegando uma provável incapacidade financeira dele voltar a participar de um pleito municipal. Aliás, este foi um dos temas que tratamos em uma entrevista com ele, aqui mesmo no Opinião Cidade, no dia 27 de julho último, às vésperas das eleições municipais. Às vésperas das eleições municipais do ano passado. Eu queria mostrar agora um trecho da entrevista com o professor Manuel. Se não for possível mostrar agora, não vai ser impossível mostrar, não tem problema. O professor Manuel Antunes participou dessa entrevista, talvez a última entrevista que ele concedeu aqui em São José do Rio Preto, no último dia 27 de julho. Ele já estava muito triste, lamentava a decisão de ter que desistir da candidatura em São José do Rio Preto, devido às injunções políticas, do qual gostaríamos de mostrar para vocês um trecho, mas depois a gente mostra. Bom, no programa de hoje, na verdade, eu queria só fazer esse registro sobre o professor Manuel Antunes, mas, na verdade, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade o padre Jarbas Brandini Dutra, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Sagrado Coração em São José do Rio Preto, e o João Adriano Alves, que é especialista em gestão ambiental, trabalha na CETESB em São José do Rio Preto. Nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade, que trata desse tema, do tema dos biomas brasileiros. São 6 importantes biomas brasileiros, não é isso? Caatinga, Cerrado, Mata Atlântico, Pampa, Pantanal e a Amazônia, é isso, João? Exatamente. Acho que é isso mesmo, está anotado aqui, tranquilo. E estava trocando uma ideia com o João, na região de São José do Rio Preto, em São José do Rio Preto, nós temos a junção de 2 desses biomas, né? Temos a presença do Cerrado e também da Mata Atlântica, né? A gente convive com esses dois cerrados. Bom, deixa eu começar com o padre Jarbas. Padre, primeiro agradecendo a sua presença, eu sei que está sempre na correria para lá e para cá, tantas são as atividades da paróquia do Sagrado Coração, atividades relacionadas inclusive com a ajuda prestada às pessoas, dos bairros todos de São José do Rio Preto, e essa imersão em temas importantes quanto esse, nesse tema ecológico, essa importância ecológica. Aliás, a campanha da fraternidade deste ano trata exatamente disso, a defesa da vida com a preservação dos biomas brasileiros, não é isso, padre? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a campanha da fraternidade deste ano? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, quero cumprimentar os telespectadores e agradecer a oportunidade de poder mais uma vez entrar em comunicação com esse público tão querido. A gente está, neste ano, retomando com uma outra dimensão a própria questão ecológica. A gente já teve oportunidade em outras campanhas da fraternidade de tratar da água, por exemplo, da terra, né? Do planeta, como caso comum, que na expressão do próprio Papa Francisco, né? na carta que ele escreveu sobre a ecologia, inspirado no texto de São Francisco, o Laudato Si, que ele quis mostrar que nessa abordagem que ele ia fazer sobre a ecologia, ele não ia priorizar a questão técnica
né, mas que ele queria trabalhar especialmente as consequências, e é exatamente isso que a campanha da fraternidade deste ano também abordou, apoiada na opinião do Francisco. Começa falando exatamente dos biomas brasileiros, né, a fraternidade e os biomas, esses 6 biomas brasileiros que constituem a nossa realidade nacional, e abordando principalmente a questão da fraternidade, né? O que a fraternidade tem a ver com isso tudo. E esse aí é o foco da campanha esse ano. A fraternidade tem tudo a ver, claro, com a defesa da vida, né? Exatamente. Não há como separar as duas coisas. Né? Exatamente. E pegando o Brasil como um todo, a gente vai descobrindo que essa fraternidade é de muito tempo. Ela está na própria raiz da formação, inclusive ecológica. Isso que é interessante. Isso que é um novo, abordagem nova da campanha, né? Nós sabemos que a fraternidade, de um ponto de vista de equilíbrio da natureza, da energia, da vida, ela já existe desde o Big Bang, né? Desde o início do universo. Os elementos que formaram e que constituem a energia do universo, eles se compõem não por fraternidade humana, mas por fraternidade técnica, né? Então você começa a perceber que o que tem a ver fraternidade com bioma? Tem tudo a ver. Claro. Tem a ver exatamente porque o bioma já é assim a ponta do iceberg, né? Alguma inteligência superior pensou nisso, né? Isso, exatamente. Então hoje a gente trabalha para manter essa fraternidade. Sem dúvida. E como o bioma está profundamente implicado nessa fraternidade, a gente está trabalhando para a defesa do bioma, defesa da vida. Padre Jarbas, nós temos aqui um cartaz, né, do cartaz da campanha da fraternidade deste ano, né, que está mostrando exatamente isso, mostrando um cartaz muito bonito, por sinal, mostrando no mapa do Brasil, no contorno do mapa do Brasil, os 6 biomas, os 6 grandes biomas brasileiros, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, que fazem parte então desse momento da campanha da fraternidade deste ano. As igrejas, a programação das igrejas, de um modo geral, está tratando desse tema, né? Todas as paróquias, todas o Brasil inteiro, as dioceses do Brasil todo, está cuidando disso, está falando desse tema. Isso é sempre muito importante, não é isso? E a gente está se associando também a outras iniciativas, que existem ONGs, existem outras iniciativas também particulares, que também estão trabalhando nessa linha, com essa preocupação de preservar a vida que está aí nos biomas, né? Defender e preservar. E a igreja entra nessa luta com uma mística, e a mística exatamente é inspirada no cuidado que que Adão e Eva deviam ter, né? Ter com o bioma da época que não tiveram, né? Eles tinham por missão cuidar da vida, cuidar dos biomas. E eles acabaram cuidando deles mesmos, né? E ao longo da história da humanidade foram muitas as transgressões e as agressões do homem, né? Parece que isso é herança genética até, né? E agora felizmente existe uma conscientização muito maior das pessoas no Brasil todo em relação a isso. Tomara que seja sempre assim. Aliás, a campanha da fraternidade reaviva isso, né? O importante é isso, né? Estamos cuidando disso. Tem gente cuidando disso, não é? Exatamente. Eu acho que é um momento muito importante para o Brasil, para a Igreja do Brasil, porque o ano passado esse tema foi tratado também de maneira ecumênica, não foi só a Igreja Católica. O ano passado a campanha da fraternidade foi organizada por umas 10 igrejas, né? E tinha também como tema cuidar da casa comum, que é aquela... É a expressão que o Francisco usa, o Papa Francisco, no primeiro capítulo da Laudato Si. Vamos cuidar da casa comum. Casa comum é o planeta. Sem dúvida. É a nossa casa, né? Sem dúvida. Outro dia eu vi uma frase sobre isso. Alguém me disse o seguinte, que tecnicamente, em se tratando de planeta, não tem como a gente jogar alguma coisa fora. Vou jogar esse lixo fora. Não tem como jogar fora, você vai jogar na nossa casa, não tem outro jeito, não é isso, padre? Verdade, porque... Por enquanto, pelo menos, a gente não tem recurso para jogar isso lá para... Ainda não. Para algum outro planeta que absorve tudo que é energia negativa, né? O lixo do universo, que não tem, né? Então a gente vai jogar e vai cair aqui dentro. Como diz o ditado, você cospe para cima e cai na tua cabeça. E a gente vive vendo exemplos disso, infelizmente. Né? Bom,
Nesse caso específico, coincidindo com esse início da campanha da Fraternidade, nós temos um tema aqui em São José do Rio Preto, na nossa região, muito oportunamente a ser debatido, né? Há uma decisão do governo do estado de São Paulo, no sentido de alienar, vender algumas áreas do antigo Instituto Florestal, enfim, áreas de preservação que estão na nossa região e que podem ser vendidas correndo o risco de deixarem de ser preservadas. Então, e entre essas áreas está uma que estava sendo reservada para a implantação de um grande projeto florestal, né? A Floresta do Noroeste Paulista. Queria multiplicar muito a presença do verde em nossa cidade, em nossa região. Seria uma coisa muito bacana sobre isso. Agora está ameaçado. O padre Jabra nos fez a gentileza de trazer para participar dessa nossa conversa aqui no Opinião Cidade o João Adriano Alves, que é especialista em gestão ambiental, trabalha na CETESB em Rio Preto, é uma pessoa estudiosa desse assunto, e que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, João. O que está acontecendo com a nossa floresta do Noroeste Paulista? Que tipo de ameaça realmente ela corre? O que você pensa disso? O que dá para contar para divulgar, para a gente poder contar com o apoio das pessoas, para tentar evitar um dano tão grande quanto seria esse para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso planeta também, né? Boa tarde. Obrigado pela sua presença, tá bom? Nós que agradecemos a oportunidade de estar tratando deste assunto. O que acontece é que em meados de janeiro, né, na nossa preparação desse trabalho da campanha da Fraternidade, nós fomos surpreendidos com a notícia de que o governo do estado de São Paulo estaria fazendo um chamamento público, chamando interessados da iniciativa privada para concessão ou venda de 34 áreas no estado de São Paulo. Essas áreas são de responsabilidade do Instituto Florestal, né? E, na verdade, 2 dessas áreas estão aqui em São José do Rio Preto. São áreas que antigamente pertenciam ao Instituto Penal Agrícola, né? Exatamente. Aqui especificamente em Rio Preto, né? É a área do antigo IPA, ali indo para Mirassol, pela Washington Luiz, do lado esquerdo da rodovia. No meio dessa área, nós temos a Estação Ecológica de São José do Rio Preto, que é uma área de remanescente de vegetação nativa da Mata Atlântica, uma das únicas sobras de mata que nós temos no estado de São Paulo, especificamente no interior do estado de São Paulo. São em torno de 170 hectares de mata nativa preservada, que é protegida por lei por meio dessa estação ecológica. É ali que está aquela queda d'água, cachoeira. Exatamente, no meio dela. Felizmente aquilo foi preservado, né? Exato. E hoje é de responsabilidade da Unesp, do IBILSE aqui de São José do Rio Preto. E essa área, inclusive, a Estação Ecológica, foi criada em 1993 por uma lei de iniciativa do atual prefeito, o Edinho Araújo. E agora, em 2014, foi feita uma lei de uma floresta do Noroeste Paulista, que seria o entorno da Estação Ecológica. E essa área, ela fica parte no município de São José do Rio Preto e parte no município de Mirassol. Exato. Essa área tem quase 400 hectares, em torno de 380 hectares. E é uma área que não se tinha, de fato, a vegetação já plantada. Mas é um local onde as empresas, onde eventual empreendimentos que possam fazer algum dano ambiental, têm para fazer os seus plantios compensatórios. Tanto é que hoje já se tem firmado, já se tem compromissado o plantio de quase 300 mil mudas nessa área da floresta do Noroeste Paulista. Inclusive com a Prefeitura de São José do Rio Preto, que tem em torno de 100 mil mudas a plantar nessa área. E já estão... Acordos que ela fez com o Ministério Público, enfim, danos causados ao meio ambiente. Não exatamente danos. Por exemplo, qualquer obra que vai se fazer um emissário de esgoto, alguma obra essencial à sociedade, mas que se faça alguma intervenção em uma área de preservação, você precisa fazer um plantio compensatório, né? São os termos que a gente chama TCRAs, Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. Então, se tem nessa área em torno de quase 300 mil mudas compromissadas. Dessas 300 mil, quase 180 já estão plantadas. Então, quando o governo coloca no chamamento público que essa área a ser vendida ali da floresta do Noroeste Paulista, esses 380 hectares, não tem nada de mata, na verdade, é uma inverdade, né? Porque já se tem esse plantio e é uma área exatamente destinada para se fazer o plantio e para se fazer a proteção dessa estação ecológica, que é um remanescente de mata nativa.
Uma segunda área que também está nesse chamamento público é a área do horto florestal, que são mais cerca de 200 hectares, né? Que aí indo pela Washington Luiz, é do lado direito da rodovia. Isso. Ao lado do Clube de Campo do Palestra, exatamente, toda ali. Perto daquele dispositivo do quilômetro 444 Isso. da Washington Luiz. Então, a eventual venda dessa área, é importante dizer que hoje, para se fazer a venda dessa área, é preciso que passe uma lei pela Assembleia Legislativa, porque como a área é destinada para a floresta do Noroeste Paulista, por lei, só uma nova lei pode autorizar a venda. Então, neste momento, o governo está fazendo o chamamento para atrair interessados e, dependendo esses interessados eventuais na área, é preciso se fazer uma lei novamente para passar pela Assembleia para autorizar essa venda. Independente disso, a eventual venda é de um dano ambiental muito sério para a nossa região, que já é tão carente de cobertura florestal, né? Nós temos, só pegando gancho com a questão da campanha da fraternidade, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do nosso país. Nós temos em torno de 10% de remanescente florestal da Mata Atlântica. Só que na nossa região, no interior de São Paulo, essa situação ainda é mais séria. Aqui em Rio Preto, nós temos só 3,2% de cobertura florestal. Isso é quase nada, né? Exato. Então, nós dizimamos o bioma, nós acabamos com a mata. Então, as iniciativas que nós temos, tanto de remanescente, quanto as iniciativas que nós temos para recompor um pouco dessa mata, nós não podemos deixar que isso se perca e deixar essa oportunidade de recompor e de revirar um pouco esse quadro, né? Você acha possível ainda reverter esse quadro? Não, dá para pensar nisso? Eu acho possível. Qual será o caminho para isso? Mobilizar a opinião pública? Como é que é isso? Eu nós... imagino que aproveitar momentos como esse da campanha da fraternidade, até para levantar as pessoas, falar, gente, estão querendo fazer isso contra o nosso interesse, né? Exato. A nossa comunidade, a nossa cidade. As pessoas têm que saber disso, não é isso? A Igreja Católica, ela tem esse poder muito forte de mobilização, né? Pela sua capilaridade, pela sua presença, né? Até o Padre Jarba sempre diz que a campanha da fraternidade é uma das iniciativas sociais que tem essa presença no Brasil inteiro. Ela consegue chegar em todos os rincões do nosso país, né? Então, a igreja tem essa força, mas nós aqui de Rio Preto, nós estamos nos unindo à sociedade civil organizada. Então, você tem as entidades de classe, como a OAB, a Associação a Sociedade dos Engenheiros, a própria Unesp, né, o IBILSE, as universidades aqui da cidade. João, a gente tem bons antecedentes em relação a isso, né? Recentemente mesmo, a ameaça da Cachoeira do Talhadão no Rio Turvo, com a ação da comunidade, acabou se sepultando aquela ideia de transformar aquilo numa micro-usina hidrelétrica, que seria muito danosa. Inclusive, nesse ano de 2011, a questão do Talhadão, a Igreja Católica também trabalhava na campanha da fraternidade a temática ambiental. E nós, na época, né, com a pessoa do Padre Jarbas, liderou essa presença da igreja juntamente com a sociedade civil e aquele projeto, né, da implantação da PCH, que era a Pequena Central Hidrelétrica, não prosperou, que seria um dano ambiental, uma perda paisagística ambiental muito forte naquela região, né? Região de Palestina, aqui pertinho de Rio Preto, exato, né? No Rio Turvo. Pois é, bacana. Estou vendo que a gente já tinha muitos atributos positivos para falar do Padre Jarbas, etc. Estou vendo que ele está se tornando também uma espécie de Padre Verde aqui da nossa região. Não é isso, Padre? Mas brincadeiras à parte, o importante é a gente destacar a conveniência da participação da comunidade em relação a isso. É só a comunidade que pode tentar mudar uma canetada de governador, de deputado, etc. A ideia é essa, não é isso, Padre? Uhum. Eu acho que a gente está entendendo cada vez mais que nós somos parte de toda essa vida que está aí, né? Eu sempre lembro para o pessoal que eu acho assim de uma atualidade fantástica, o Salmo 138 da Bíblia, que é um salmo longo, que fala sobre como é que Deus me sonda, o meu mais íntimo, Ele me sonda e sabe de mim. E aí o salmista ainda diz assim, quando você criou o universo, você fez a terra, eu estava naqueles grãos de terra, de areia que você preparava. Eu acho isso, assim,
de uma visão atual, holística, de uma visão quântica fantástica, porque você descobre que você é terra, você é areia, você faz parte disso tudo. A gente passa a entender exatamente. A gente passa a entender. E mais ainda, amar muito mais ainda essa vida, né? Essa vida que está no minério, que está na vegetação, que está nos vários códigos da vida aí. E tantos têm sido os exemplos de transgressão contra o meio ambiente, etc., que a gente chega até a desanimar um pouquinho em relação a isso. O ano passado mesmo, a questão do Rio Doce, em Minas Gerais, são exemplos impressionantemente trágicos, né? Na verdade é isso. Agora, João, a floresta do Noroeste Paulista, ela realmente contribuiria muito, vai contribuir, esperamos que sim, né? O projeto continua ainda, está valendo. Contribui muito para o aumento da cobertura vegetal, inclusive para o aumento do índice de áreas verdes de uma cidade como Rio Preto, que realmente é muito pequeno hoje, né? A recomendação de ONU, etc., se eu estiver enganado em relação aos números, você, por favor, me corrija. Fala assim, 12 metros quadrados por pessoa, né? Temos menos que isso, né? Precisaríamos aumentar muito essa verdade, essa grandeza, não é isso? Oficialmente a gente tem em Rio Preto de 7 a 9 metros quadrados de copa de árvores, né, de verde por habitante. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é 12 metros quadrados. Com a efetiva implantação da floresta, o plantio de toda essa área, a gente já conseguiria um índice per capita de 14. Então a gente já, entre aspas, atingiria o recomendável pela OMS. Então nós não podemos se dar o luxo de perder essa área que tem uma importância ambiental para o microclima, a questão da função ecológica, nós não podemos perder essa área no nosso município. João, está se pensando em alguma atitude concreta, por exemplo, como é que fala? Abaixo-assinado, etc. Está se pensando nisso? O que vai ser feito? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, nós, juntamente com esse grupo mobilizado da sociedade, né, nós então estamos em processo de coleta de assinatura para esse abaixo-assinado contra a venda dessas áreas ou mesmo a concessão dessas áreas. Então, a Igreja Católica entrou de cabeça nessa campanha, está se fazendo essa coleta de assinaturas em todas as paróquias, mas também outras igrejas, Associação Espírita, igrejas evangélicas, né, a sociedade também. E nós, assim, tivemos reunidos na sexta-feira à tarde com o prefeito, que também é contrário à venda dessas áreas, e foi lançada a Carta de Rio Preto em defesa da floresta. Foi criado dessa reunião um grupo de trabalho com representantes dessas entidades da sociedade para aprimorar essa carta, e à medida que essa carta estiver pronta e o abaixo-assinado estiver completo com as assinaturas, o prefeito vai agendar uma audiência com o governador do estado para apresentar essa mobilização da sociedade riopretense e da região também, porque envolve também o município de Mirassol, né? Hoje, uma contagem prévia, nós já temos mais de 10 mil assinaturas neste abaixo-assinado. Puxa vida! As pessoas que quiserem fazer parte do abaixo-assinado, participar do abaixo-assinado, devem procurar então as paróquias. As paróquias é o caminho mais fácil, sempre ter sempre uma paróquia perto da casa de alguém, né? Exatamente. Então isso vai ser bem bacana, que legal. Isso. Que bom, João. Padre, temos aí uma boa tarefa pela frente, né? Nós já estamos empenhados, já vamos entregar as assinaturas que foram feitas nos finais de missa, e também o pessoal levou folha para assinar no prédio onde mora. E mais importante, né, Padre, tenho certeza de que por isso está sendo tratado no ambiente de uma missa, por exemplo, tem a chance de explicar para as pessoas estão assinando sabendo que elas estão assinando, é claro que sim, né? E conscientes da importância dessa atitude delas. Exatamente. É assim que tem que ser, não é isso? Não, mas eu acho que hoje o pessoal está muito... Depois a mídia divulga muito, né? O pessoal fica conhecendo os fatos e sabendo o porquê das coisas. Então, hoje é muito difícil você encontrar alguém que não sabe o que é ecologia, por exemplo. Sem dúvida. O que é defesa do meio ambiente, né? Sem dúvida. Eu acho que a consciência cresceu bem. E tomara que seja sempre assim, cada vez mais assim. Padre, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a presença do padre Jarbas Brandini Dutra e a presença do João Adriano Alves, que vieram falar aqui sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano e sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para tentar salvar o projeto da Floresta do Noroeste Paulista em São José do Rio Preto. Queria parabenizar muito a vocês, João.
eu força só queria total dar um nesse projeto. recado, Por favor, esteja à com vontade. licença. Queria convidar todo o pessoal que está nos assistindo, na quinta-feira, dia 9 de março, agora às 8 da noite, terá o lançamento da campanha da fraternidade para a sociedade. Então, vai ser uma cerimônia, uma sessão solene, às 8 da noite na Câmara Municipal de Vereadores, e convidar a todos a estarem presentes, né, para prestigiar essa campanha da fraternidade que traz esse tema tão atual e necessário para a nossa sociedade. Né? E você que estiver nos acompanhando em casa, tente reproduzir essa ideia, multiplicar essa ideia, contar para as outras pessoas, contar com o apoio das outras pessoas para a gente aumentar isso. Isso vai virar, vão ser 10 mil, 100 mil, 200 mil, não sei quantas mil assinaturas. O importante é que sejam assinaturas que estejam correspondendo à intenção das pessoas, né? Ao desejo delas de que se salve um projeto maravilhoso, que é o projeto da Floresta Noroeste Paulista. Padre, muito obrigado pela sua presença. Sucesso em mais essa empreitada e também na campanha da fraternidade com um tema tão Eu quero lembrar importante. que eu não estou na coordenação da campanha. O coordenador, ele pediu para que o João viesse comigo, que ele estaria com dificuldade de vir hoje, que ele é de Mirassol e tem também muito trabalho para fazer. Eu sei como é que é o isso. Padre Gerson. O Padre Gerson é um especialista, é um sociólogo, né? Está fazendo até o doutorado dele agora, e ele assumiu agora a campanha, né, praticamente agora é o segundo ano que ele está com a campanha, e ele está com um trabalho muito eficiente e atingindo, nós começamos o trabalho nos 50 municípios da Diocese. Como agora a Diocese foi dividida, não perdemos muitas paróquias, mas o trabalho está sendo muito intenso, muito eficaz. Então a gente deve... aqui de longe agradecer o Padre, de longe e de perto, né, na imagem, agradecer o trabalho do Padre Gerson e da equipe diocesana que o Padre Gerson está coordenando. Sem dúvida. João, muito obrigado também pela presença, parabéns pelo trabalho, êxito total nessa empreitada, tá certo? Obrigado pela oportunidade, Reis. Obrigado, João. E muito obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.